A estrutura de Richat, também conhecida como o Olho do Saara, é uma impressionante formação geológica circular localizada no deserto do Saara, na Mauritânia. Este enorme padrão natural, que se assemelha a um olho gigantesco quando visto do espaço, tem um diâmetro de cerca de 40 a 50 km e é um marco inconfundível em uma paisagem predominantemente árida. Características da estrutura de Richat. Forma circular. A estrutura apresenta uma série de anéis concêntricos, que dão a impressão de uma formação perfeitamente simétrica. Esses anéis são compostos por rochas sedimentares, ígneas e metamórficas, variando em idade, com algumas datando de aproximadamente 100 milhões de anos. Dimensões e visibilidade. Com seu tamanho gigantesco, a estrutura de Richat é facilmente visível do espaço e se tornou um ponto de referência para astronautas em órbita. Origem e formação. Inicialmente, acreditava-se que a estrutura de Richat era uma cratera de impacto causada por um meteoro devido à sua forma circular. No entanto, estudos geológicos posteriores descartaram essa hipótese, já que não foram encontrados traços de material de impacto ou deformações características de uma colisão. Hoje, os cientistas acreditam que a estrutura é o resultado de um domo geológico que sofreu erosão ao longo de milhões de anos. O domo foi formado pela elevação de rochas antigas, e a erosão subsequente revelou as camadas concêntricas de rochas que compõem a formação. Importância geológica. A estrutura de Richat oferece insights sobre processos geológicos, como a formação de domos e a erosão diferencial. Suas camadas revelam fósseis e minerais que ajudam os cientistas a entender a história geológica da região e do planeta como um todo. Mistérios e lendas. Além de seu fascínio científico, a estrutura de Richat é cercada por mistérios e teorias especulativas. Alguns sugerem que ela pode estar relacionada à lendária cidade perdida de Atlântida, com base em sua simetria e localização. Outras lendas locais atribuem sua formação a fenômenos sobrenaturais ou intervenções divinas. Embora essas teorias sejam amplamente desconsideradas pela ciência, elas continuam a alimentar a curiosidade popular. A Pedra de Al-Nasla, localizada no oásis de Taima, na Arábia Saudita, é uma formação rochosa que intriga cientistas e curiosos devido à sua aparência peculiar e à aura de mistério que a cerca. Essa rocha é notável por estar dividida ao meio por uma linha de corte perfeitamente reta, como se tivesse sido separada por uma lâmina afiada, e por permanecer equilibrada sobre duas pequenas bases naturais. Características da Pedra de Al-Nasla. Divisão reta. A característica mais marcante é a linha de separação quase perfeita que divide a pedra em duas metades simétricas. Essa linha é tão precisa que parece ter sido criada com tecnologia avançada, algo que desafia a compreensão, considerando que a pedra tem milhares de anos. Equilíbrio precário. Ambas as metades da rocha descansam sobre pequenas bases naturais, criando um efeito visual impressionante e aparentemente instável. Tamanho e contexto. A pedra é uma das formações naturais mais fotografadas do oásis de Taima, uma região com história milenar, conhecida por ser um importante ponto de parada para caravanas na Rota do Incenso na Antiguidade. Teorias sobre a divisão reta. Causas naturais. Fraturas geológicas. A explicação mais aceita pelos geólogos é que a divisão foi causada por uma fratura natural devido ao movimento tectônico ao longo do tempo. A erosão subsequente pode ter acentuado a aparência lisa da linha de separação. Variações climáticas. A exposição a temperaturas extremas, vento e areia também pode ter contribuído para a erosão e formação da linha. Intervenção humana. Alguns sugerem que a pedra pode ter sido cortada por ferramentas antigas, embora nenhuma evidência de tecnologia avançada ou cultura associada a essa habilidade tenha sido encontrada na região. Teorias sobrenaturais e místicas. O formato incomum e a precisão do corte alimentaram lendas locais e teorias conspiratórias. Alguns acreditam que extraterrestres ou forças sobrenaturais podem estar por trás da formação. Significado histórico e cultural. A região de Taima tem grande importância arqueológica, com ruínas e inscrições antigas que remontam a mais de 3.000 anos. A Pedra de Al-Nasla, por estar no mesmo território, é vista como parte desse contexto histórico, embora sua origem específica continue sendo debatida.
A Floresta Dançante, localizada na península de Kuronia, na região de Kaliningrado, Rússia, é uma das paisagens naturais mais intrigantes do mundo. Essa floresta faz parte do Parque Nacional de Kuronia-Spit, um estreito banco de areia que separa o Mar Báltico da Lagoa da Curlândia, e é reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco. O mistério das árvores. Na Floresta Dançante, as árvores, principalmente pinheiros, possuem troncos que crescem em formas espiraladas, onduladas ou em círculos. Essa peculiaridade confere ao local uma aparência surreal, como se as árvores estivessem realmente dançando. Possíveis causas. Fenômenos naturais. A forma incomum dos troncos pode ser causada por fortes ventos que alteram o crescimento natural das árvores. A composição do solo, rica em areia e com diferentes níveis de nutrientes, também pode ter contribuído para o padrão de crescimento. Interferência humana. Alguns estudiosos sugerem que as árvores podem ter sido influenciadas por pragas ou alterações feitas durante o plantio inicial, no período soviético. Teorias místicas. Muitas pessoas acreditam que forças espirituais ou energias magnéticas estão por trás do fenômeno. A floresta é envolta em lendas locais, que dizem que o local possui uma energia especial, que influencia a forma das árvores. Turismo e fascínio. A Floresta Dançante é uma atração popular para turistas e fotógrafos fascinados por sua aparência incomum. Caminhar entre as árvores oferece uma experiência mágica, misturando ciência e mistério. Experiência visual. As formas variadas dos troncos criam uma paisagem única, especialmente em dias ensolarados, quando as sombras aumentam o efeito dramático das curvas. Lendas locais. Algumas histórias dizem que quem passar por dentro de um tronco em espiral terá sorte ou terá seus desejos realizados. Preservação. O Parque Nacional de Kuronia-Spit toma medidas para proteger essa floresta peculiar. Caminhos delimitados foram instalados para evitar danos às raízes das árvores, garantindo que futuras gerações possam continuar admirando esse fenômeno único. A Floresta Dançante é um lugar onde a natureza se torna arte, misturando o inexplicável com o fascinante. É um lembrete do poder das forças naturais e da imaginação humana. O Lago de Maracaibo, localizado na Venezuela, é um dos corpos d'água mais estranhos do país, e também um dos mais misteriosos do mundo. Este lago, que na verdade é um grande estuário, conecta-se ao Mar do Caribe e tem uma área de cerca de 13.210 km², sendo um dos maiores da América Latina. O fenômeno misterioso, Relâmpago do Catatumbo. O Lago de Maracaibo é famoso pelo Relâmpago do Catatumbo, um fenômeno atmosférico único que ocorre na região onde o rio Catatumbo deságua no lago. Aqui, tempestades elétricas ocorrem de forma quase contínua, com relâmpagos iluminando o céu por até 260 noites por ano e por até 10 horas por noite. Esse espetáculo natural é tão intenso que pode ser visto a centenas de quilômetros de distância. Por que acontece? Esse fenômeno ocorre devido a uma combinação específica de fatores geográficos e climáticos. A região é cercada por montanhas que ajudam a concentrar ventos quentes e úmidos do Caribe. Esses ventos sobem e encontram massas de ar frio nas alturas, criando as condições ideais para a formação de tempestades elétricas. Importância ecológica e econômica. Biodiversidade. O Lago de Maracaibo abriga uma rica variedade de flora e fauna, incluindo espécies endêmicas. Recursos naturais. Sob suas águas e nas áreas ao redor, encontram-se grandes reservas de petróleo, o que faz do lago um ponto estratégico para a economia venezuelana. Contudo, isso também traz desafios ambientais, como poluição por petróleo e impacto na vida aquática. Lendas e misticismo. O Lago de Maracaibo e o Relâmpago do Catatumbo são cercados por histórias e lendas locais. Muitos moradores acreditam que o fenômeno tem significados espirituais, e ele também desempenhou um papel histórico, ajudando marinheiros a se orientarem durante a noite. O Lago de Maracaibo não é apenas um marco geográfico, mas um símbolo da riqueza natural e do mistério que caracteriza a Venezuela. Suas tempestades eternas continuam a fascinar cientistas, turistas e moradores locais. A Chaleira do Diabo é uma famosa formação natural localizada no Parque Estadual Judy, no norte de Minnesota, Estados Unidos.
Esta característica geológica única está situada ao longo do rio Brulé, um dos rios que percorre a região. Se tornou uma das atrações turísticas mais misteriosas e intrigantes do estado devido ao comportamento enigmático das águas. O fenômeno da Chaleira do Diabo. A Chaleira do Diabo é uma piscina natural circular formada por uma queda d'água que cai em um buraco rochoso. O fenômeno curioso ocorre quando a água da queda d'água não segue seu curso habitual, mas desaparece em um buraco profundo na rocha, sem deixar vestígios de onde vai. Esse buraco, conhecido como a Chaleira, tem intrigado cientistas e turistas por anos, já que não se sabe exatamente para onde a água vai. Existem várias teorias sobre o destino da água. Cavernas subterrâneas. Alguns especulam que a água pode ser canalizada por sistemas subterrâneos de cavernas e túneis que a direcionam para outras partes do rio ou para áreas próximas, mas isso nunca foi comprovado. Reabsorção. Outra teoria sugere que a água pode ser reabsorvida pelo solo ao redor do buraco, mas também não há confirmação científica sobre isso. Mistério e curiosidade. A falta de uma explicação definitiva sobre o destino da água fez da Chaleira do Diabo um local de grande mistério. Cientistas e pesquisadores tentaram, por várias vezes, marcar o percurso da água jogando objetos como tinta ou bolinhas de cor na água para seguir seu caminho. Mas até hoje ninguém foi capaz de rastrear com precisão o destino da água. Isso adicionou um toque de misticismo ao local. A Chaleira do Diabo ganhou fama por suas associações com lendas e histórias populares, incluindo algumas que mencionam o diabo como responsável pelo enigma, dando origem ao nome Chaleira do Diabo. Turismo e acessibilidade. A Chaleira do Diabo se tornou uma atração turística popular. Muitos visitantes vêm ao Parque Estadual Jude para ver esse fenômeno natural. Existem trilhas que levam os turistas até a queda d'água e a área da Chaleira do Diabo, onde podem observar a água desaparecendo misteriosamente. No entanto, como a área pode ser escorregadia e perigosa, o acesso à parte mais próxima da queda é limitado por questões de segurança. As Colinas de Chocolate são uma das paisagens mais deslumbrantes e impressionantes das Filipinas, localizadas na ilha de Bohol, na região de Visayas Central. Este conjunto natural único consiste em aproximadamente 1.260 a 1.776 colinas, que se estendem por uma área de mais de 50 km², formando uma visão surreal que atrai turistas do mundo inteiro. Características das colinas. Forma e cor. As colinas possuem formato cônico ou arredondado e são notavelmente uniformes em tamanho e forma. Durante a estação seca, a grama que cobre as colinas adquire um tom marrom, lembrando a aparência de chocolate, o que deu origem ao nome. Na estação chuvosa, elas ficam verdes, criando um contraste fascinante. Formação geológica. Acredita-se que as colinas sejam formadas por calcário coralino erodido, ao longo de milhares de anos, combinado com elevações tectônicas e a ação das chuvas. A erosão deixou o terreno com uma aparência única, sem igual em outras partes do mundo. Lenda local. Como muitas maravilhas naturais, as Colinas de Chocolate são cercadas por lendas. Uma das histórias mais populares fala sobre dois gigantes que brigaram, jogando pedras e terra uns contra os outros. Após se reconciliarem, deixaram a paisagem como está hoje. Outra lenda conta a história de um gigante que chorou pela perda de sua amada humana, e suas lágrimas solidificaram, formando as colinas. Patrimônio e turismo. Atração turística. As Colinas de Chocolate são um dos principais destinos turísticos das Filipinas. Há pontos de observação, como o Chocolate Hills Complex, que oferecem vistas panorâmicas deslumbrantes. Atividades populares incluem caminhadas, ciclismo e exploração de trilhas próximas. As Colinas de Chocolate são um testemunho de beleza singular da natureza e um destino imperdível para quem visita as Filipinas. Elas combinam paisagens fascinantes, histórias culturais ricas e uma experiência que inspira admiração e respeito pela biodiversidade e geologia do planeta. As linhas de Nazca são um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo.
Localizadas no deserto de Nazca, no sul do Peru, essas enigmáticas figuras e linhas gigantescas foram criadas pela civilização Nazca entre os anos 500 a.C. e 500 d.C. As linhas foram declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco em 1994, e continuam fascinando cientistas, historiadores e turistas pela sua precisão e propósito ainda não totalmente compreendido. Descrição das linhas. As linhas de Nazca consistem em figuras geométricas, triângulos, retângulos, espirais, linhas retas e formas complexas. Desenhos de animais e seres, conhecidos como geoglifos, incluem figuras de macacos, pássaros, aranhas, peixes, um colibri e até formas humanas. Dimensões gigantescas. Algumas linhas chegam a medir quilômetros de extensão, enquanto os geoglifos podem ter centenas de metros de comprimento. Essas formações só podem ser vistas claramente do alto, o que aumenta o mistério sobre como foram criadas por uma civilização sem acesso à tecnologia de voo. Como foram feitas? As linhas foram criadas removendo a camada superficial de pedras escuras do deserto, expondo o solo mais claro abaixo. A combinação do clima árido, a ausência de vento e condições geológicas da região ajudaram a preservar as linhas ao longo dos séculos. Teorias sobre seu propósito. Rituais religiosos. Muitos acreditam que as linhas tinham significado espiritual ou religioso. Podem ter sido usadas como parte de rituais para agradar deuses relacionados à água, um recurso vital para os Nazcas no ambiente desértico. Astronomia. Algumas linhas parecem alinhar-se com eventos astronômicos, como os solstícios, sugerindo que poderiam ter servido como um calendário astronômico. Caminhos cerimoniais. Algumas teorias indicam que as linhas eram caminhos usados em cerimônias religiosas ou peregrinações. Comunicação com os deuses. Acredita-se que os Nazcas criaram as linhas para serem vistas por divindades ou entidades espirituais que habitariam os céus. Teorias extraterrestres. Uma das ideias mais populares, mas altamente especulativa, é que as linhas foram feitas como pistas de pouso ou mensagens para visitantes alienígenas. As linhas de Nazca continuam sendo um mistério intrigante e um marco da criatividade e habilidade humanas. Elas são uma prova da complexidade das civilizações antigas e um lembrete do quanto ainda temos a aprender sobre nosso passado. O Mar do Diabo, também conhecido como Triângulo do Dragão ou Triângulo Formosa, é uma área misteriosa localizada no Oceano Pacífico, ao sul do Japão e próxima à ilha de Miyagi, que fica cerca de 100 km ao sul de Tóquio. Assim como o famoso Triângulo das Bermudas, o Mar do Diabo é conhecido por relatos de desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões, além de histórias envolvendo fenômenos estranhos e acontecimentos incomuns. Localização e características. O Mar do Diabo é delimitado aproximadamente por pontos entre o Japão, as Ilhas Bonin e uma área próxima à parte norte das Filipinas. É uma região com forte atividade vulcânica submarina e uma geografia oceânica complexa, incluindo trincheiras e montanhas submersas. Está localizado em uma zona tectonicamente ativa, o que torna o local sujeito a terremotos submarinos e erupções vulcânicas, que podem gerar perigos como tsunamis e perturbações marítimas. Lendas e mistérios. Desde tempos antigos, marinheiros japoneses relatavam que o Mar do Diabo era um local amaldiçoado, habitado por dragões marinhos que puxavam embarcações para o fundo do mar. Essas lendas deram origem ao nome Triângulo do Dragão. Nas décadas de 1950 e 1960, relatos modernos começaram a ganhar atenção, com desaparecimentos de navios e embarcações, incluindo a história de que o Japão perdeu 5 navios militares na região, com mais de 700 tripulantes desaparecidos. Esses incidentes levaram o governo japonês a declarar o local como perigoso para a navegação. A Zona do Silêncio, localizada no deserto de Mapimí, no norte do México, é um local envolto em mistério e fascínio. Situada entre os estados de Durango, Chihuahua e Coahuila, a região ganhou esse nome por causa de relatos de anomalias magnéticas, estranhas ocorrências, que continuam a intrigar cientistas e curiosos. Por que é chamada de Zona do Silêncio? O nome surgiu devido à suposta dificuldade de transmissões de rádio, televisão e outros sinais eletromagnéticos funcionarem na área.
Segundo relatos, os sinais parecem desaparecer ou ser interrompidos misteriosamente, criando uma espécie de silêncio eletrônico. Esse fenômeno tem sido associado a possíveis concentrações estranhas de minerais no solo, ou a outras características geológicas da região. Mistérios e fenômenos relatados. Anomalias magnéticas. A região parece ter campos magnéticos incomuns, que podem afetar bússolas e dispositivos eletrônicos. Meteoritos. A Zona do Silêncio é famosa por ter sido local de quedas de meteoritos ao longo dos anos. A alta frequência desses eventos levou a teorias de que o local pode ser um ponto de atração cósmico. Relatos de luzes e OVNIs. Habitantes locais frequentemente relatam avistamentos de luzes estranhas no céu e fenômenos que muitos associam a OVNIs. Essas histórias reforçam o misticismo da área. Explicações científicas. Enquanto muitas teorias sobrenaturais circulam sobre a Zona do Silêncio, a ciência oferece algumas explicações plausíveis. A composição mineral do solo, especialmente a presença de ferro, pode ser responsável pelas anomalias magnéticas. A localização geográfica da região, próxima ao Trópico de Câncer, contribui para fenômenos atmosféricos incomuns. Atração turística e preservação. Hoje, a Zona do Silêncio atrai turistas, cientistas e entusiastas do paranormal. O governo mexicano declarou a área como uma reserva de biosfera, protegendo sua fauna e flora únicas, além de incentivar a pesquisa científica. A Zona do Silêncio continua sendo um local de mistério, onde ciência, natureza e misticismo se entrelaçam, alimentando a imaginação de quem visita ou estuda essa fascinante região do México.